Podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Bem-vindos ao Podcast Mão 146. E eu chamo direto da Terra da Corneta, ele, o único, Vitor Guedes. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vitão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ainda bem que eu sou que nem eu aguentaria dois. Mas tranquilo, ansiedade aumentando com a expectativa de domingão. Corinthians e Ponte Preta, que é uma final que mexe com todos os corintianos, enfim, tem muita história. E os dias vão chegando, poucas notícias, time escalado, mas a expectativa aumenta, não é isso, Rodrigo Vessoni? Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Vamos, Vitão no caso, né, guardar um pouco a ansiedade. Ele é um rapaz muito ansioso, o jogo ainda vai demorar muito, acho que a gente tem alguns assuntos ainda para tocar antes do jogo, né? Eu acho que vai chegar um Natal, mas não vai chegar domingo. A gente tem grande expectativa da torcida hoje em 45 minutos, né? A carga foi perto de 45 mil ingressos, considerando também os camarotes e a parte VIP, né? Que ainda não foi vendida, a business, como diria Vitor Guedes. Mas vendeu em 45 minutos, saiu que nem água, ou considerando a torcida corintiana, saiu que nem cerveja. E é capaz, teoricamente, que a gente consiga o maior público da história da Arena, correto, Rodrigo? Pode ser, é possível. Tem alguns obstáculos aí para isso, na verdade. A começar aí pela divisória entre as duas torcidas. Essa divisória vai matar mais ou menos 1.100 ingressos. Isso daí você já perde de cara essa quantidade, porque você tem a divisória com a torcida da Ponte. Em contrapartida, os camarotes, que mais ou menos cabem alguma coisa em torno de 2.400, 2.500 pessoas, eles devem ficar cheios, o que normalmente não acontece. Então você já traz aí, devolve, né, na verdade, um grande público. Em relação ao São Paulo, que era o maior público até então, tem uma diferença também no setor norte. Na época cabia alguma coisa em torno de quase 9.000 torcedores no norte, e aí a polícia e os bombeiros deram uma diminuída na capacidade. E hoje alguma coisa em torno de 8.000, 8.300, 8.400. Então se perdeu ali mais ou menos uns 600 lugares, tal, também tem essa diferença. Mas acho que os camarotes acho que podem dar uma compensada nesse sentido, e também até o setor onde fica as PSLs, né, as cativas, que o clube também está colocando à venda, algo que ele não tinha feito isso. Então os torcedores vão poder comprar esses ingressos, um valor bem caro, mas enfim. Eu acho que é possível sim bater, vai ficar ali meio no limite, mas eu acho que é possível. Então, principais diferenças que a gente está vendo desse jogo, que foi o Corinthians 6-1 de São Paulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6-1, grande dia esse, 44.976 torcedores. A Norte, esse dia, ele passou de 9.000 torcedores lá, mas em compensação o visitante estava baixo, estava por volta de 800, e dessa vez a gente deve ter os 2.200 da Ponte Preta. Obviamente isso aí depende muito do resultado do jogo deste domingo, mas seriam 2.200 a carga completa da Ponte Preta. Não, com certeza vai vender tudo, gente. A dúvida é só os camarotes. O resto que botar à venda vai vender tudo. Já vendeu, né? A Ponte Preta esgotou o primeiro jogo em poucas horas, e o segundo jogo também. A diferença é só ver se vai vender todos os camarotes oeste. Norte e sul, tá tudo vendido. Leste, da Ponte Preta vai acabar tudo também. 2.200 ingressos. E além disso, os camarotes, eles foram 1.182
82 torcedores, mas também tinha ali funcionários do clube, etc, né? Não foram vendidos. Dessa vez eles vão ser vendidos, então isso aí pode afetar. E também tem um espaço na Norte, um camarote grande na Norte que não estava pronto, mas depois do Jogo do Brasil ele está ativo e pode ser usado, aí, então pode dar mais que esses 1.182. É legal a gente tocar que fazia muito tempo também que não se esgotava praticamente tudo no fiel torcedor, né? Muita gente que estava inadimplente correu para pagar sua anuidade, né? De R$ 160, que é o plano mais barato, e sei lá, por vários motivos, a pessoa tinha Afinal, o largado. motivo é final, né? Não, mas É isso. deixou de ser, e aí Porque quando 2016 viu o foi um time. lixo, né? Quando viu que o time estava na final, etc., correu para pagar. O clube, ao invés de abrir na segunda-feira a venda, ele abriu na quarta e na quinta, quarta na prioridade, quinta para todo mundo, de propósito, que era para as pessoas que estavam inadimplentes criarem coragem ali e perceberem que se pagasse na segunda até na terça, ia dar tempo de dar a baixa tal do pagamento e eles ficarem adimplentes de novo para poder comprar, porque se já anuncia segunda, o cara fala, então não tem por que pagar se já vai esgotar hoje. Então, muita gente conseguiu, certamente comprou, até gente que estava inadimplente, e aí basicamente escoltou. Então, quem sonhava que poderia ir para a bilheteria, isso esquece. Bilheteria não vai abrir de jeito nenhum. E na internet, no ingressoscorinthians.com, que nos últimos jogos todos ficou à disposição, as pessoas conseguiam entrar lá e comprar pela internet, trocar o voucher, etc. Eu acho bem possível que não vá também ingressos dessa maneira, para quem não é sócio. E aí o clube já informou que no sábado, ao meio-dia, aquelas reservas que não forem pagas, ou por boleto, ou porque o cartão voltou sem saldo, ou porque o boleto não pagou, enfim, elas vão voltar para o sistema. Então é sábado, meio-dia, é a última chance de quem é sócio torcedor conseguir o seu ingresso. Tem que estar no computador, no celular, meio-dia em ponto, porque se você entrar meio-dia 10, meio-dia 15, certamente já não tem mais nada de novo. Como aconteceu hoje, que foi Arquibancada Sul, por exemplo, esgotou em 2 minutos, 1 minuto e meio já não tinha mais nada. Bem, voltando agora ao jogo mesmo, a escalação deve ser a mesma, Corinthians com força máxima, mas é isso aí, né? Agora é o risco, né? Porque a gente tem 8 titulares, mais o Léo Jabá ainda com o Rafael Claus apitando, a gente deve ganhar de presente os bons desfalques aí pro jogo final, não? Eu não sei, não, porque os dois zagueiros não estão pendurados, né? Que são mais complicados. E o problema é alguns jogadores, né? Se o Romero tomar amarelo, não vai fazer falta. Agora, Jô e Jadson tem substituto no elenco. O próprio Gabriel, reserva imediato ao Paulo Roberto. O Fagner talvez vai ser julgado antes da final, mesmo que não tome cartão, pode ser que fique fora, né? Não, mas aí tem um Provavelmente a medida vai suspensiva. suspensivo. Isso aí. Velho. Aí na verdade é inócuo esse daí é o famoso julgamento para inglês ver, porque não vai dar Eu nada. também acho que o clube vai entrar Eu com acho mais preocupante o Jadson, Jô e o Arana, porque o Moisés mostrou em 5 minutos que é uma temeridade. O Corinthians não tem substituto e, na minha opinião, o Arana é o melhor jogador do time no campeonato. Não sei se vocês concordam. E Jadson e Jô pela falta de substituto, né? O reserva do Jô é o Cleiton, que é um ponta direita, né? Não é centroavante, né? E jogou assim totalmente, para mim, totalmente deslocado contra o Internacional. E o Jadson, mesmo quando não joga muito bem, é o cara que faz a bola parada, que faz o time andar, enfim. É só ver a diferença do segundo tempo no Morumbi, Corinthians e São Paulo, para ver que mesmo não jogando tão bem aquele dia, a diferença é que ele faz no time. E o Gabriel é pela falta de substituto, né? O Paulo Roberto, para mim, é um jogador fraco, enfim. O Corinthians tem que ter cabeça lá em Campinas, saber que a decisão é em casa e tem que trazer um empate de lá, uma vitória de um gol, no máximo uma derrota de um gol, porque eu tenho para mim que o empate é da Ponte Preta. Se for para os pênaltis, eu já entro em pânico antes de bater. O time do Corinthians não tem um batedor de pênalti bom, são feitos aos jatos, o resto bate mal. A Ponte Preta, eu fiquei muito impressionado com os pênaltis que a Ponte Preta bateu contra o Santos. Se for os pênaltis em Itaquera, vai vir na hora a lembrança da torcida, do Cássio e dos jogadores das 3 derrotas em Itaquera, o que aumenta ainda a pressão.
Enfim, espero que o Corinthians não pode jogar por 2 empates, né? Então tem que voltar de Campinas vivo e pensar nisso, dando entrar a pilha. O Fagner, que é um jogador nervosinho, o Gabriel, que gosta de tomar cartão por falta idiota. Agora o Jô é centroavante, né? Não precisa tomar cartão. O Arana só cercado, não precisa tomar cartão. Enfim, tem que tomar cuidado, né? Para mim, o Fagner seria o principal problema, porque o Léo Príncipe, a distância do Léo Príncipe para o Fagner é daqui até a China, é o principal absurdo, assim, abismo entre o reserva e o titular do Corinthians. Muito mais. O Moisés horroroso. O Moisés foi titular no Bahia todo o ano passado. Não, mas foi um dos melhores jogadores do Bahia e jogou o tempo inteiro. Nós estamos falando de um menino da base que não conseguiu se firmar ainda, que não tem sequer experiência. O Moisés, queira ou não queira, já tem experiência. O CSK ofereceu 3 milhões de euros. É um cara já falado no exterior. Nós estamos falando do Léo Príncipe, entendeu? Então, para mim, seria o maior dos problemas, realmente, o Fagner. E de verdade, eu tenho por mim que a decisão do campeonato, para mim, é domingo. Tanto em termos de resultado, quanto de cartões. Se o Corinthians voltar ali perdendo de 2 de diferença para cima, eu acho que já também não vai adiantar nada, porque eu acho que vai ser muito difícil reverter na arena. Tem que parar no máximo ali com derrota de 1-0. Para mim é o limite ali, 1 gol de diferença. Ou que o time, no caso, tome pouca gente cartão, ou quase ninguém, porque também, se vier destruído, eu também vejo como pouquíssimas possibilidades. Você perde ali 4, 5 jogadores, é meio time, metade dos 10 da linha, é muita coisa. E se o torcedor, vocês que estão escutando, pararem para pensar, há quanto tempo o time está jogando junto, esses 10 caras da linha? No mínimo, esse time, o Corinthians está conseguindo uma proeza, se não me engano, acho que nos últimos 4 ou 5 jogos, só tirando aquele do Inter, depois o do Botafogo de Ribeirão, os 2 do São Paulo, todos esses jogos foram com esses 11 jogadores. Ou seja, se você parar para pensar, o Paulo Roberto não joga há 8, 9 rodadas. Ele nunca jogou na vida dele, né? O Léo não, jogou agora contra a Ponte, lá em Campinas, jogou até bem. Eu tô cornetando que ele não joga nada, é isso que eu tô dizendo. Mas isso é outra coisa, Vitão, vai precisar desses caras, é uma final, você precisa dos caras, não adianta você achar que o cara é bom, é ruim, mas vai precisar dos caras, não tem jeito. Isso você pode pensar para depois, mas vai precisar dos caras agora. Então, assim, o Léo Príncipe não joga... Eu espero que não precise, né? É isso que eu tô dizendo. Mas se precisar, é isso que eu tô te falando, não adianta... Precisou, né? Não tem jeito. Então, assim, para mim, o que me preocupa, se eu sou os caras da comissão técnica, eu marco um jogo treino para esses caras, para que seja um jogo pegado mesmo, um jogo com ritmo de jogo, 90 minutos, se for o caso, 75, pelo menos no CT, com recuperação pós-jogo, tudo. Porque esses caras, o Léo Príncipe acho que não joga há 9 rodadas, 9 jogos, o Paulo Roberto há 10, o Moisés... mas vai ter uma semana para saber se alguém foi suspenso, né? Isso pode deixar para semana que vem esse treino, né? Vai saber. Então, mais ou menos, porque aí você também, se você deixa para semana que vem, você pode acontecer, sei lá, pode até armar na terça, por exemplo, até pode ser. Mas aí você daria um tempo de recuperação bom, tudo. Mas tem que tomar cuidado. Eu pensei agora, porque você poderia até não utilizá-los, mas já está começando a dar um ritmo para eles, etc. Então, o que me preocupa não é nem só o fato desses titulares serem melhores e o entrosamento e esses caras não estarem em campo, mas é todos esses caras, os outros, que não vêm jogando e faz muito tempo que não jogam, porque quem está entrando normalmente, até o Camacho, que vinha entrando muito, nos últimos 3, 4 jogos, acho que entrou um pouquinho ali no finalzinho de um outro jogo, então, que certamente será um substituto de Rodriguinho, ele vai substituir o Jato, ele vai substituir um monte de gente ali no meio, quem tomar, se bobear, vai entrar o Camacho. Então, eu acho que esses caras me preocupa, o ritmo deles, essa falta de ritmo deles, me preocupa tanto quanto a qualidade, diferença de qualidade ali para os titulares. Então, para mim... Mas eu acho, gente, Teleco, Vessone, Teleco tá quieto, a gente falou dos ingressos do segundo jogo a gente tá falando um pouco do jogo de domingo, hein?
É que, na verdade, não tem muitas novidades, né, Vitão? Desde que a Mas gente teve o expectativa nosso. mesmo. Desde que a gente teve o jogo da. O último podcast, né? Mas aí você tá falando. Parece que tanto o Corinthians quanto a Ponte, eles estão bem concentrados, né? O Corinthians, porque é uma chance de reafirmação aí do Paulista, afinal. Foi desclassificado na Copa do Brasil. O jogo com a Universidade Católica é só dia 10, né? E pode ser ou inferno, desculpa, com a Universidade de Chile. E pode ser ou inferno ou um jogo bacana, né? Porque vai ser fora de casa, mas se perdeu essa final aí, o Corinthians está em problemas, né? Então, eu tô vendo todo mundo levando bem a sério aí a decisão, ainda mais com O que eu acho esse legal dessa molde final, especial gente, de ser 77, né? o que eu acho muito legal dessa final, queria a opinião de vocês, em relação a. Muito foi falado de Basílio, óbvio, né? Eu, mais que ninguém, tenho um carinho por Basílio, né? Por razões óbvias. Mas também muito se fala de Rui Rei, né? O que eu acho muito legal dessa final é o fato de Iago e Lucas jogarem na Ponte Preta. Em nenhum momento se falar de não jogar. Aliás, no 1-1 da fase de classificação, o Lucas fez um gol de falta num frango do Cássio e comemorou como se não houvesse amanhã, sem desrespeitar isso do Corinthians, diga-se de passagem, não foi na torcida do Corinthians provocar, comemorou com a torcida dele. E o Cleison, né, negocia abertamente com o Corinthians. Roberto de Andrade falou até que vai continuar depois da final, enfim. Então são 3 jogadores que estão na berlinda aí, né? Falando sobre o jogo de domingo. Ninguém tá falando de Rui Rei, de vendido, quer dizer. Isso é o aspecto positivo da final, é um passo além, né? Sem essa palhaçada de entrega, não entrega, tá todo mundo levando a sério. E, enfim, eu estarei em Campinas domingo, e estou bastante ansioso com esse jogo. Eu, como vencedor, eu não acho que a final vai ser decidida lá, porque eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, mas eu tenho certeza também que se ganhar, se o Corinthians ganhar lá, ou se tomar de 2 ou 3, não precisa nem ter jogo de volta, né? Então é um jogo para ter bastante atenção. Eu acho que a tendência são de 2 jogos equilibrados. Por isso que eu acho que a definição vai ficar para Itaquera. E acho pouco provável que o Corinthians entre no chinelo, que nem entre o Palmeiras e o Santos desligado, fazendo pouco caso, porque a Ponte Preta já deu sinal claro que é forte jogando em casa. Eu só acho que não falaram nada de Rui Rei, porque o Potker não fechou com o Corinthians. Se o Potker tivesse fechado com o Corinthians, a gente ia escutar muito isso, ia ser essa comparação durante 15 dias, se esse cara fosse jogador do Corinthians no Brasileiro. É que como não vai ser, então morreu o assunto, tal. É Mas que o eu Luca acho que pertence ao Corinthians, o Iago também, né, Vessa? E o Cleison tá negociando com o Corinthians, né? é diferente. É que eu digo o Potker é centroavante como o Rui Rei, é o cara da ponte ali, como ele também era. Entendeu? Assim, eu acho que é muito simbólico ali. Eu acho que o Potker poderia ser muito aquele centroavante que era o Rui Rei. Então, eu acho que salvou um pouco a pele nesse sentido, viu? Uma coisa que eu queria falar de 77 também, obviamente a gente fala muito do Basílio, né? Mas a gente teve aí tanto o Geraldão quanto o Parinha, né? Foram também muito importantes, né? É lógico que agora tudo já assumiu proporções míticas, né? Especialmente depois de tanto tempo. Mas Geraldão, ele fez 23 gols naquele campeonato, marcou em todos os clássicos e acabou não aparecendo muito nas finais, né? E teve o Parinha, que também foi importante demais pro. Fez o gol do primeiro jogo, né? Exatamente, o Parinha, o gol de nariz, né? Que foi 1 a Só uma 0. lembrança, Teleco, o Zé Eduardo que morreu esses dias, né? Zé Eduardo, zagueiro daquele Morreu. time, que Foi não jogou a ontem, né? final, jogou a Ademir, que estava suspenso, se eu não me engano. Mas Zé Eduardo, que jogou zagueiro daquele time, faleceu essa semana, não lembro o dia. O Russo já tinha morrido, né? Se eu não me engano, daquele time, e agora o Zé Eduardo. O Que Zé Deus Eduardo tenha, era da base, inclusive, do Corinthians, né? que Deus tenhamos. E por falar em Geraldão, que você citou, conversando com o Basílio esses dias, Basílio não o Guedes, o João Roberto Basílio, e ele lembrou e comparou até com o Jô, né? Porque ele é o centroavante, fez vários gols decisivos e fez o gol contra o São Paulo que levou o Corinthians para a decisão. Não era como agora uma semifinal, porque o regulamento era outro, mas na prática foi uma semifinal, né? Quando precisava ganhar do São Paulo para ir para a final contra a Ponte Preta e ganhou com o gol de Geraldão.
E o Jô foi decisivo aí nos dois confrontos contra o São Paulo, né? Só para situar, o ouvinte, né? Vitão. O Prato admitiu que o gol não foi legal, mas ele admitiu que tocou na bola, não é isso? Matéria de vocês, do meu timão, Telec e Vessone, aí do grupo de vocês. Aí. Não, o que aconteceu é que o Prato, ele falou, eu toquei na bola, mas o gol foi ilegal. Sinal que ele não sabe a regra. Mas só para situar o ouvinte aí nessa questão da semifinal, foi dividido em dois grupos em 77. Um deles tinha Corinthians, São Paulo, a Lusa e o Guarani, né? O Corinthians ficou em primeiro com 9 pontos em 7 jogos. Na época também, né? Pro ouvinte mais recente, não velho como eu, se eram 2 pontos por vitória, não 3. Agora uma mensagem do nosso patrocinador para os ouvintes do podcast Timão. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galera corintiana, você que está escutando o podcast hoje do Timão. Aqui Marcelo da Poderoso Timão Ipiranga. Pensou em Corinthians, pensou em Ipiranga, hein? Pensou em produtos do Corinthians, você pensou em Ipiranga. Quero agradecer hoje a parceria, os apoiadores do podcast, aqueles que foram no evento do Danilo, que acompanham os nossos eventos, né? E hoje o Jax, lá de Recife, né, Jax? Você deve estar recebendo aí logo na sua casa um kit aqui do Ipiranga, um presente para você, corintiano, você que acompanha, que está sempre aí apoiando a gente. Eu queria dizer assim, agradecer a parceria de todos vocês aí da mesa, agradecer todos aqueles que acompanham as nossas redes sociais e vai Corinthians, né? Eu tô aqui até fazendo um convite para você corintiano nesse final de semana, vem aqui na nossa loja, hein? Poderoso Timão Ipiranga, vem aqui, vem tomar um café com a gente. Tô eu aqui, o Marcelo, a nossa equipe toda preparada para te atender da melhor forma possível. Vai Corinthians e um grande abraço a todos. Bom, é isso, gente. Eu vi que vocês dois estão budistas, tranquilos, equilibrados. Eu estou bastante ansioso para falar a verdade, desde o primeiro domingo da semifinal, quando ficou bastante claro que a final seria Corinthians e Ponte Preta. Enfim, até por razões óbvias, toda hora me ligo em casa para falar com o Basílio, toda hora tem matéria do Basílio TV, meu filho fica perguntando, falando, enfim. Não tem nada a ganho, como o 77 não tinha, mas é uma final que, para mim, seria legal se fosse um derby, né? Que seria o derby no ano centenário, o 100º jogo da Arena contra o Palmeiras e tal, mas eu estou bem feliz com essa final. A notícia, que era óbvia, né, mas a notícia confirmada de que o Corinthians vai estrear a camisa número 2, que é a minha preferida, em Campinas, e eu estou na expectativa que o Corinthians, para o jogo da volta, mesmo como mandante, use a camisa número 2, preto e branco, e como disse o Vessone no último podcast, que alguém assuma 8, eu sugiro o Michael, né, já que joga no meio de campo e joga com a 30 e alguma coisa, enfim, joga com a número 8, e eu queria dar uma sugestão ao pessoal do marketing do Corinthians, André Stepan, quem estiver ouvindo o podcast Mão, eu acho que o Cássio devia jogar com a camisa escrito Tobias, Fagner escrito Zé Maria, Balbuena escrito Moisés, Pablo escrito Zé Eduardo. Mas Vitão, aí já não é muita festa. Ana, Vladimir, é o que eu faria, sim. Mas Vitão, não é muita festa e pouco jogo isso aí? Isso não é festa, isso porque é homenagem. Porque não é amistoso. Mas por favor, não tá jogando uma final, quero ganhar o título. Não quero final. Não quero festa. Não, mas não é festa. Quando a gente já jogou jogo oficial com camisa com foto de jogador, de torcida, com nome de mãe, Dia das Mães. Eu não vejo festa nenhuma escrever o nome de um jogador atrás da camisa. Eu acho uma homenagem que fica eternizado. Eu não encaro isso como festa. Eu acho uma homenagem muito legal se a gente ganhar, assim. Mas não dá pra esperar o jogo pra ver se vai ganhar ou não, né? E eu acho que uma final tem que entrar pra ganhar de qualquer jeito. Não é uma camisa que vai fazer o cara ter motivação pra ganhar ou não. A Ponte Preta não é campeão há 117 anos. E não é por isso que vai ter motivação de ganhar do Corinthians, porque tá escrito Romeu na camisa do Romero, que é número 1. Enfim. É só minha opinião, eu já vi que o Teleco discorda, eu se fosse do marketing do Corinthians faria isso. E você acha que o Romeu ia aceitar teu nome na camisa do Romero? Aí já é o problema do Romero. Eu acho que isso daí, eu acho até que vai acontecer, porque normalmente os clubes fazem esse tipo de coisa, é meio até tradicional até. Em relação à preta no segundo jogo, Vitão, eu duvido que isso vai acontecer, porque o marketing pode pedir, pode querer, só que o departamento de futebol profissional, por causa do calor,
a tendência é que não aceite essa... Normalmente o Corinthians não aceita, tanto que em Presidente Prudente, uma vez o Corinthians perdeu um jogo de um derby e o Palmeiras jogou de branco e fez o Corinthians jogar de preto porque estava 46 graus na sombra e o Palmeiras não teve a menor dúvida, meteu o branco, jogou todo de branco e fez o Corinthians jogar todo de preto. Então é uma coisa que esses clubes costumam fazer. Então o Corinthians, a tendência é que não jogue de preto em casa. Não é nem por questão de marketing, é questão do calor mesmo. Eles pensam muito nisso, porque falam que é mais desgastante, etc. Mas eu acho que o nome na camisa também não vejo problema nenhum. Aliás, o jogador nem vê, né? Fica nas costas dele, ele nem sabe depois o que está escrito. Eles até esquecem depois. Então não vejo problema nenhum. Acho que seria uma lembrança legal para os caras e para aqueles jogadores, que não seria nenhuma festa, nenhuma provocação, nada. Seria simplesmente uma lembrança para aqueles caras que fizeram história. Eu vejo isso com muito bons olhos. Bem, eu vou ver com bons olhos mesmo, o Corinthians ganhando aí, de preferência ganhando este domingo e ganhando o outro domingo, porque o que eu mais quero é ser Icosa octacampeão paulista. Antes de finalizar, Telex, esqueci de falar uma coisa. O Jadson, não, o Basílio, né, numa entrevista que ele deu para mim lá no jornal agora, falou que para ele o Jadson será o Basílio de 2017. Já para o meu Basílio, que é, assim como o Rodrigo Vessoni é fã de Jô, será o Jô. E seria legal se fosse o Jô, porque Basílio, para quem não sabe, é João, né? E Jô, para quem não sabe, também é João, né? Seria 2 Joões aí, né? 40 anos depois. Eu acharia muito bacana um menino da base fazer o gol do título. Mas, para mim, tanto faz. Trazendo a taça, eu já estou feliz demais. Senhores, eu aposto em Corinthians 2-0 Ponte Preta no próximo domingo. E você, Rodrigo Vessoni? Meu palpite é 1-1. Vitor Guedes, você será mais otimista que Rodrigo Vessoni ou não tão otimista como eu? Eu torço para o Teleco acertar, mas eu, como sempre, na minha história, sempre concordo com o Rodrigo Vessoni. Meu palpite, em homenagem a Jackson do Pandeiro, é 1-1. Bem, é isso então, vamos fechando mais um podcast, todos muito otimistas, afinal nós somos corintianos e se tem uma coisa que nós temos é esperança. Um abraço a todos e vai Corinthians. Vai Corinthians. Podcast.